Olá, bem-vindos a mais um Fofoca Direito. Vou ter que ficar segurando o microfone assim, porque essa blusa é mole e não tava dando certo. Gente, eu quero falar com vocês de um assunto que tá aí em todo quanto é rede social, e algumas pessoas vieram me perguntar, e então eu achei bacana trazer algumas informações para vocês sobre as bets. É, tá todo esse rolê de CPI, de Virgínia, de Carlinhos, de Rico, de Deolane, de não sei. Gente, entendam uma coisa. Essa CPI, na realidade, não vai servir para nada, tá? Vamos ser sinceros. As bets já estão regulamentadas. Foi feita uma regulamentação, algumas estão funcionando, tanto que de 5 mil e tantas está funcionando 200. Elas têm que funcionar de acordo com essa regulamentação. Existem as regras do CONAR, de como ela tem que funcionar. Eu vou colocar para vocês o link aqui. Eu fiz um vídeo há uns tempos atrás e eu coloquei o link e vou botar aqui de novo. Como vocês podem denunciar as plataformas que não estão cumprindo com as regras do CONAR. E quais são as regras do CONAR? Que não pode falar que é grana extra, que a pessoa vai ganhar o jogo, que a pessoa vai ficar milionário. Não pode induzir a esse tipo de ilusão. Não pode. Tem que colocar que é para jogar com responsabilidade. Tem que jogar só maior de 18 anos. E as plataformas, elas têm que ter um mecanismo de saber que é maior de 18 anos, gente. Por quê? Tem que ter CPF da pessoa, tem que preencher cadastro, tem que preencher biometria. Não é dessa forma de todo mundo joga. Ah, mas tem plataforma que sim. Sim, essas plataformas não estão regulamentadas. E essas plataformas que não estão regulamentadas e continuam operando aqui no Brasil, elas têm que ser denunciadas. Por isso que eu falei que eu vou colocar o link da denúncia para vocês irem denunciar, tá? Ah, mas esses influenciadores estão fazendo plataforma que não é autorizada? Não, tem gente fazendo sim, tá? Não vou falar nomes, porque não, Deus me livre, não quero processos, mas tem muito influenciador fazendo plataforma não autorizada. Tem muita plataforma sendo muito sacana também, tá, gente? Porque eu trabalho com isso e eu recebo muita coisa assim, por exemplo, vem uma plataforma que tá autorizada, tá? E a pessoa vem e me chama, quero contratar o fulano de tal para fazer as publicidades dos jogos de tigrinho. Beleza. Quando ele manda o link, não é daquela plataforma. É de uma plataforma que eles criaram dentro desse CNPJ que tá autorizado. Então, assim, cara, tem que denunciar. Tem que denunciar. Por quê? Se existe uma regulamentação e existe uma lei aí que tem que ser cumprida, ela tem que ser cumprida por todo mundo. O que é proibido, né? É essa parte que eu falei para vocês. Que não pode falar que não é para jogar com responsabilidade, para alertar as pessoas, que tem que ser maior de 18 anos. Tem muita coisa ainda que está sendo regulamentada, tá bom? Por exemplo, tem uma casa de apostas, que eu já faço alguns trabalhos, que eles não fazem jogo de cassino. Porque o jogo de cassino, ele ainda não está regulamentado. Ainda está passando por vários políticos aí, estão vendo o que vão fazer, e isso não pode acontecer ainda. O certo é ninguém tá fazendo jogo de cassino, tá, gente? Mas tá rolando, e ninguém tá fazendo nada. Então, se essa CPI tinha que servir para alguma coisa, teria que servir exatamente para mostrar que isso não pode. O que pode? Aposta esportiva. Na aposta esportiva em jogo de futebol, em jogo de basquete, em jogo de qualquer tipo de jogo, pode aposta esportiva. Da mesma forma que já existia algumas outras plataformas que faziam isso, como Cartola, por exemplo, da Globo, que é diferente o mecanismo, mas é da mesma forma de apostar de jogo, de quem vai marcar um pênalti, de quem vai tomar um cartão, é a mesma coisa, só que você vai apostar ali na casa de apostas, jogo a jogo, é um pouco diferente o mecanismo e também a forma de ganhar, porque no Cartola é um tanto de prêmios por mês essas casas de aposta é por jogo. Entendam uma coisa, coloquem isso na cabeça de vocês. De verdade. Ninguém fica rico com aposta. Ninguém. Ninguém vai ficar rico fazendo aposta. De nada. A não ser que você seja agraciado pela Mega Sena da virada. E mesmo assim, se de repente você é agraciado com mais 20 pessoas que ganham junto com você, e você continua não ficando rico. Então, gente, a gente tem que ter um pouco de consciência e não terceirizar a responsabilidade. Eu entendo que tem muito influenciador aí que continua falando de uma forma muito, eu não queria usar essa palavra, mas de uma forma muito escrota, para enganar seus seguidores. Isso não é necessário, tá?
Você pode sim fazer a sua propaganda de casa de aposta de forma correta. Você pode sim dizer: "Olha gente, isso aqui é um entretenimento". Só que o entretenimento, ele tem que valer o valor para você se divertir e não para você perder dinheiro. São coisas diferentes. Eu estava conversando com uma pessoa que faz apostas e ela me disse uma coisa muito interessante. Se o meu entretenimento é, por exemplo, num jogo de futebol que eu pago R$ 50 o ingresso, e eu não vou poder ir nesse jogo de futebol, mas eu quero apostar nele, eu tenho que gastar os mesmos R$ 50. Porque era o meu entretenimento, era R$ 50, não era? Então é isso. Tem que ter um limite para as coisas. E o problema é que as pessoas, além de não ter limite, e aí a gente entra em toda uma outra seara, gente, de falar assim: "Ah, mas você está colocando a culpa na pessoa, porque você está dizendo que a culpa é da pessoa". Também é, gente, também é. Só que a gente tem uma coisa muito mais para trás, muito mais para trás. Falta educação no nosso povo, falta discernimento, falta as pessoas mostrarem desde pequeno para todo mundo aqui o que que é certo, o que que é errado, que parece que isso não acontece mais. Então, obviamente, a gente está criando cada vez mais pessoas que se iludem com pouco e que acreditam em qualquer coisa que aparece na frente delas. Por isso que hoje o nosso país é o que mais tem golpe, gente. Tem golpe todo dia. Todo dia tem alguém dando um novo golpe, porque as pessoas elas são tão sedentas por ganhar um dinheiro rápido que elas não pensam. Elas não param para ligar dois mais dois. E isso é um problema de saúde pública. Isso é um problema de educação que vem lá de trás, porque as pessoas não conseguem, não teve um momento ali que foi, não, ó, aqui a gente pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Aqui tá certo, aqui não tá. Parece que todo mundo virou uma grande loucura, gente. Eu fico vendo algumas coisas do jeito que alguns influenciadores apresentam a casa de apostas, né? Esses joguinhos de tigrinho, que a gente sempre fala tigrinho, mas tem muitos outros, tá, gente? O tigrinho, inclusive, eu acho que nem é o que tanto joga. O povo joga muito aquele aviator, que sobe o aviãozinho e tal, tal, tal. É, ali, se a pessoa prestar atenção no jeito que o influenciador tá jogando, ela sabe que ela não vai ganhar dinheiro. Porque tá na cara que aquilo ali foi um jogo ou gravado, já é uma tela gravada pronta, ou a pessoa ficou jogando até ela ganhar. Isso é muito simples. Gente, essa casa que eu mencionei, que eu trabalho, uma das coisas que a gente conversa lá é sempre falar: mostra também que perde. Mostra também que você foi lá e jogou um dinheiro no seu time de coração e você perdeu. E isso deveria ser para todas, isso deveria estar dentro da regulamentação. Só que esse povo que faz só esses cassinos não mostra isso. E aí a pessoa entra numa grande ilusão que ela vai jogar R$ 100 e vai ganhar 100.000. Isso nunca vai acontecer. Porque nenhuma casa de aposta vai fazer isso. Porque nenhum cassino do mundo vai fazer isso. Então é o que eu falo que tá faltando um discernimento, tá faltando uma cabeça para as pessoas que não vem por culpa do influenciador. Não é porque o influenciador falou que, então tá bom, tá certo. Não, gente. As pessoas perderam totalmente o discernimento. E aí agora essa CPI vem para querer culpar, vamos colocar assim, os influenciadores e botar luz nessa situação, só que tá botando luz no lugar errado. Tem que botar luz numa regulamentação correta, tem que botar luz nessas plataformas que ainda estão fazendo o jogo de cassino da forma ilegal, tem que botar luz em como vai ser feita essa regulamentação o quanto antes e como é denunciado isso, como a gente pode denunciar quem não está fazendo de forma correta. Não adianta ficar fazendo circo e levar um monte de influenciador que só está ganhando dinheiro com isso. Desculpa falar, gente, mas Virgínia só ganhou mais potência com tudo isso que aconteceu. Ela perdeu seguidores. E daí, gente, a mulher hoje foi nomeada rainha de bateria da Grande Rio. Que eu não vou nem falar nada, porque, né? Mas enfim. Vocês entendem o nível que a coisa foi? Então a gente precisa de outro tipo de coisa. A gente precisa cobrar políticas públicas, a gente precisa cobrar formas reais de denúncia de quem faz o jogo da forma ilegal e de como esse jogo tem que ser legalizado de forma correta, certo? Então, na verdade, eu só vim dar esse toque sobre as bets e dizer o que eu já digo, a doutora Cíndia também sempre diz isso, que a culpa é sua. Você dá poder para esses influenciadores. Você os segue, você faz o que eles querem. Só que você tem que ter discernimento. Eu já comprei coisa de que influenciador indicou? Claro que sim. Óbvio que sim. Porque eu fui ver e pesquisar e ver se era aquilo mesmo.
Agora, não é porque o influenciador botou ali que o tigrinho deu 10 mil reais pra ele que eu vou acreditar, gente. Porque isso não acontece assim. Ninguém fica rico da noite pro dia. A não ser da forma que eu disse, gente. Ganhou na Mega Sena ali por um acaso do destino. E olha, vamos pensar bem que a Mega Sena, mesmo quantas vezes a gente já viu aí coisa errada, né? Então, vão trabalhar, vão estudar, vão focar nas coisas que importam e não fiquem alimentando esse tipo de coisa e principalmente alimentando esses políticos que estão aí só para fazer blá 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 com cortina de fumaça de outras coisas, tá? Porque enquanto estão fazendo CPI de tigrinho, passaram uma lei absurda que vai acabar com o nosso meio ambiente. E ninguém tá falando nada. Então fiquem mais espertos, prestem atenção. A gente tem toda a capacidade do mundo como país, tá? Nosso país tem toda a capacidade do mundo de fazer muita coisa que a gente não consegue fazer, porque a gente tem um monte de governante merda. E as únicas pessoas que podem mudar isso somos nós. Então fiquem atentos. Vou botar o link da denúncia. Viram influenciador falando grana extra, viram influenciador falando que vai ganhar, que vai ficar milionário, denuncia a pessoa. Denuncia. Manda lá pro Conar e denuncia. Certo? Até o próximo Fofoca Direito.